O segredo que seu gato nunca vai te contar. Existe um instante, bem pequeno, que quase ninguém enxerga. É o instante em que a porta se abre, e um cheiro novo entra na casa. Para você, é só um gato chegando. Uma transportadora, um carinho, uma esperança nova dividindo o espaço com a antiga. Mas para o gato que já morava ali, aquele segundo é o mundo inteiro balançando. E é exatamente aqui que a maioria de nós erra sem perceber. Colocamos dois gatos no mesmo cômodo e torcemos para que a natureza resolva sozinha. Só que por trás de um rosnado baixinho, ou de uma patada no ar, não existe maldade nenhuma. Existe um abismo silencioso de medo. E se a gente responder errado a esse medo, gritando, forçando, apressando o relógio da confiança, a gente pode, sem querer, fazer com que o gato que já era nosso queira ir embora da própria casa. Eu convivo com mais de 20 felinos. Os meus, os de rua, os ferais que acompanho de longe, com paciência, todos os dias. E posso te dizer isso olhando nos seus olhos, a culpa nunca, nunca é do gato. Vem comigo. Vamos entender, devagarinho, o que realmente se passa dentro da cabeça deles, e como transformar esse medo em confiança, passo a passo. 1. A ilusão do instinto social, porque eles não pensam como nós. Primeiro, uma verdade que precisa entrar com carinho, mas precisa entrar, gato nenhum pensa como a gente. Nós, humanos, nascemos programados para buscar companhia, para conversar, para criar laços. O gato não. Dentro dele existe uma programação muito mais antiga, escrita antes mesmo de existirem casas, sofás ou potinhos de ração. Caçar. Marcar território. Defender o que é seu. Isso não é ensinado a eles. Isso já nasce junto. Então imagine o momento em que um gato é tirado do território que ele conhece de olhos fechados e colocado dentro de um lugar completamente estranho. O cérebro dele não pensa que casa bonita. Ele grita, por dentro, uma única palavra: sobrevivência. Pare um segundo e olhe ao redor com os olhos dele. Aquela máquina de lavar que faz barulho. Aquele ventilador girando no teto. Aquele armário alto, escuro por dentro. Para você, mobília comum. Para ele, monstros que ele nunca viu, esperando o momento de atacar. E se, no meio de tudo isso, ele ainda esbarra em outro gato bloqueando a passagem, o instinto mais antigo dele sussurra que a única saída é atacar primeiro. Por isso, quando dois gatos brigam logo no primeiro encontro, eles não estão sendo maus. Eles estão apavorados. E o coração deles bate tão rápido quanto o seu bateria, se de repente você acordasse em outro planeta. 2. O histórico oculto, o que o passado do gato revela sobre o medo. Cada gato carrega uma mochila invisível nas costas. E o peso dessa mochila é que decide o quanto a adaptação vai doer, ou vai fluir. Um filhotinho carrega quase nada ali dentro. Ele ainda está descobrindo o mundo, ainda não teve tempo de acumular feridas, e por isso costuma simplesmente copiar o gato mais velho, como quem aprende uma dança nova só de observar. Mas um gato adulto, esse já escreveu uma história inteira antes de chegar até você. Existe o gato que nasceu dentro de um lar, cercado de mãos gentis. Esse já aprendeu, lá no fundo, que humano pode ser sinônimo de colo seguro. Existe o gato que viveu cada dia na rua, brigando por comida, sendo enxotado por quem deveria acolher. Esse carrega marcas que não se veem, mas se sentem. E existe o gato semiferal, aquele que nasceu solto, entre o mato e o silêncio, que aprendeu a aceitar comida à distância, mas que ainda estremece só de imaginar uma mão se aproximando. Agora pense nisso. Se você pega um gato que, mesmo num lugar hostil, sabia exatamente onde se esconder, onde caçar, onde estava seguro, e o tranca de repente num apartamento pequeno, de frente para outro gato encarando ele. Para esse coração pequeno, aquilo não é um lar. É uma prisão cercada de predadores desconhecidos. E aqui está o que você precisa guardar com carinho. O tempo de adaptação não é você quem escolhe. É a história que esse gato viveu, muito antes de bater na sua porta, que decide isso. 3. A neurobiologia dos sentidos, o reconhecimento multifatorial. Agora vem um dado fascinante, dessas coisas que mudam completamente a forma como você vai agir daqui para frente. O seu gato não confia só nos olhos para reconhecer um amigo. Cientistas que estudam cognição animal chamam isso de reconhecimento multifatorial. O gato combina visão, audição e, acima de tudo, olfato. Um olfato que pode ser dezenas de vezes mais apurado que o nosso.
Com ele, um gato consegue ler o estado emocional, a saúde, o nível de estresse de outro bicho, só pelo rastro que fica no ar, ou pelo cheiro deixado na caixinha de areia. É por isso que colocar dois gatos frente a frente, de supetão, é como jogar uma tempestade inteira dentro da cabeça deles. Visão nova, som novo, cheiro novo, tudo ao mesmo tempo, sem aviso. Então, faça diferente. Se você tiver uma porta de vidro, deixe que eles se observem em segurança, sem risco de contato físico. Se não tiver, tudo bem, mantenha o gato novo isolado, num quartinho só dele, com água, comida e caixa de areia à vontade. Deixe que eles se cheirem, primeiro, por baixo da porta. Troque os panos de cama entre eles, para que os aromas comecem a se misturar, aos poucos, como uma apresentação silenciosa. Porque antes de aceitar a imagem do outro, o coração de um gato precisa, primeiro, aceitar o seu cheiro. Se você quer aprender comportamento felino de verdade, não da teoria, mas de quem vive isso todos os dias, com as mãos na terra e o coração aberto para os resgatados, deixa o like aqui e se inscreve no canal. Isso ajuda, de verdade, a continuar resgatando, estruturando e mudando a vida de mais gatos de rua. 4. Territorialidade e altura. A gatificação do ambiente. Você já reparou que a briga quase sempre acontece quando os dois se encontram de frente, no mesmo nível do chão? Isso não é coincidência. Na psicologia felina, altura é sinônimo de poder e controle. Se a sua casa não tem prateleiras, nichos ou arranhadores altos, o que a gente chama de gatificação, os dois gatos vão brigar pelo único espaço que sobrou, o chão inteiro, dividido entre dois donos que não se conhecem ainda. Pense em dois humanos trancados numa sala pequena, sem um quarto sequer para respirar sozinhos. A tensão seria insustentável, não é? Para um gato, uma prateleira alta é exatamente isso. Um quartinho só dele, um refúgio de segurança. Quando um gato está lá em cima, observando, e o outro passa por baixo, sem se cruzarem de frente, a chance de confronto despenca. Quem está no alto sente que domina a situação. Quem está embaixo entende, sem palavras, que aquele não é o momento de desafiar ninguém. Então, se você quer parar as brigas, pare de olhar só para o chão. Olhe para as paredes. É lá que mora a paz. 5. O erro do tutor, o efeito ruído e a quebra da confiança. Agora, uma conversa que precisa ser dita com muito carinho, porque ninguém faz isso por maldade, só ninguém nunca explicou o que acontece de verdade. Quando dois gatos começam a rosnar, ou trocam patadas no ar, o impulso humano é imediato. Bater palma, gritar, bater o pé no chão, tentando assustar e separar a briga. Mas veja o que realmente se passa na cabeça do seu gato, naquele exato segundo. Gatos odeiam sons agudos e repentinos. E quando você grita, o cérebro dele em pânico não escuta pede paz. Ele escuta mais uma ameaça acabou de aparecer. Em vez de te enxergar como o abrigo, o líder, o colo seguro, ele passa a temer o seu toque, a sua voz, a sua própria presença. E se, com o tempo, o seu gato mais antigo sentir que a própria casa perdeu a paz, seja pela agressão do gato novo, seja pelos gritos que vieram para ajudar, o estresse pode chegar tão longe que ele tenta fugir. E se existir um muro baixo, um portão aberto, uma árvore com acesso à rua, ele vai embora. Não porque parou de te amar, mas porque foi buscar, lá fora, a segurança que não sentiu mais dentro de casa. Então, da próxima vez, faça diferente. Separe com calma. Use uma almofada, um papelão, qualquer coisa que corte o contato visual sem barulho nenhum. Fale baixo. Fale devagar. Deixe que sua voz seja o oposto do medo. 6. A regra do reforço positivo, o poder do brinquedo e do petisco. Uma brincadeira boa não fecha o caso. A aproximação entre dois felinos é uma maratona feita de pequenas repetições, não uma corrida de 100 metros. E o segredo para vencer essa maratona está em um lugar inesperado, o instinto de caça. Quando você pega uma varinha com penas, ou uma bolinha, e brinca com os dois gatos ao mesmo tempo, sempre a uma distância segura, você acende, dentro deles, a mesma parte do cérebro que se ativa ao perseguir uma presa. E, nesse instante de foco e adrenalina boa, o cérebro libera dopamina, o mesmo hormônio do prazer. Aos poucos, sem perceber, o gato começa a registrar uma nova ideia. A presença desse outro bicho, nesse mesmo cômodo, está ligada a coisas boas. A brincar. A ganhar petisco. A se divertir. Faça sessões curtas. Brinque, alimente, e separe de novo.
antes que qualquer sinal de tensão apareça. Repita isso dezenas de vezes, dia após dia. E devagar, quase sem perceber o momento exato, a parede de medo vai cedendo espaço para uma convivência tranquila. Resgatar um gato, trazer um novo membro para dentro de casa, é um dos atos mais bonitos de amor que existem. Mas amor sem paciência, sem técnica, não é suficiente para um coração felino. Guarde isso com você. O seu gato não sabe que você pagou a vacina, escolheu a melhor ração, construiu um lar seguro para ele. Para ele, o mundo ainda é um lugar onde é preciso lutar para sobreviver. Respeite a história que ele carrega. Não force o contato. Gatifique o seu ambiente. E, acima de tudo, respeite o tempo de cada um. Com amor, com voz calma, com os passos certos, dois gatos que hoje parecem inimigos podem, em breve, virar os melhores companheiros de vida um do outro. E você, está passando por algo parecido em casa, ou tem alguma dúvida sobre o comportamento do seu gato? Deixa aqui embaixo, nos comentários. Eu vou adorar ler e te ajudar nessa jornada.